Glória a Deus. A paz do Senhor. Antes de iniciar, eu quero aqui cumprimentar todas as mães, e em especial a minha mãezinha, irmã Vera. Feliz dia a todas vocês. Hoje cedo eu já disse para ela que é a melhor mãe do mundo para mim, é ela. E que Deus abençoe a todas vocês, todas as mães, e que o Senhor seja sempre presente em cada lar, em cada família, em cada descendência aqui representada. Amém? Meus queridos, falando sobre a caminhada com Cristo, nós vamos começar uma série de lições sobre a caminhada, que caminho é esse, e hoje então falando sobre o início dessa caminhada. Quando a gente fala sobre caminhada, a gente pensa numa estrada, né? No caso, a caminhada da vida, a gente associa a uma caminhada, a uma estrada longa, uma estrada cheia de, talvez, de curvas, de subidas, descidas, de percalços, mas, acima de tudo, a coisa mais importante da nossa caminhada é para onde nós estamos indo. Há várias pessoas que indicam que nós aproveitemos o nosso percurso. Várias pessoas que falam, olha, você não sabe quanto tempo vai durar a caminhada, então aproveita essa caminhada, né? É certo, o percurso, o trajeto é importante, mas é tão significativo, ou mais significativo do que o percurso, é a direção que ele está. Porque não adianta eu pegar aqui a GO 080, rumo norte, e falar, não, eu vou a pé e eu quero chegar a Rio Verde, por ali. Eu vou ter que andar muito para chegar a Rio Verde, indo para o norte pela GO 080. Qualquer que seja a direção que você queira ir, eu falar, não, pegar a BR-153 para chegar no Avaí. Qual que é a estrada que eu vou para o Avaí? É de barco, é de navio, mas não é pela BR-153. Talvez seja parte para eu chegar até São Paulo, um voo internacional, etc. Mas se eu colocar assim, falar, não, eu vou só por aqui, eu vou só nessa estrada e eu quero chegar lá. Alguém diz, todas as religiões levam a Deus. Não. Religião não salva. Religião é, até certo ponto, uma coisa boa, socializa, agrupa as pessoas, propõe códigos morais, códigos éticos, mas não salva. E tem muita gente que está sendo encaminhada para o inferno em nome de religião. E eu digo até religiões cristãs também. Porque há religiões, se eu focar especificamente em religião e esquecer o papel da salvação de Jesus Cristo, meu tempo é perdido. Alguém diz que a religião ela serve mais para espantar do que para reunir, religar. Religião tem a raiz no vocábulo religar, que é trazer de volta, reunir. E nós vemos aqui no tempo de Jesus, em várias passagens, a respeito de mestres da lei, de especialistas da religião, que faziam o cumprimento da religião pro forma, que faziam o cumprimento da religião simplesmente para fechar um conjunto de normas, tentando fazer valer a lei, tentando cumprir os requisitos, e eu digo tentando porque só Jesus conseguiu satisfazer a todos os requisitos da lei. Alguém disse que Jesus aboliu a lei. Não, ele não aboliu. Ele fez cumprir nele todas as questões da lei. E aí, então, inaugurou um período da graça. Mas é importante nós entendermos sobre o início dessa caminhada, refletirmos sobre essa caminhada, porque tem muita gente que está chegando agora, tem gente que está aqui há 1 ano, 2 anos, tem gente que abraçou a fé evangélica há 20, 30 anos, 50 anos atrás. Tem gente que está na faixa dos seus 70, 80 anos, que nasceu num lar evangélico. E aí, qual dessas caminhadas que está certa? E será que eu já sei tudo? O importante é que eu saiba onde é que eu vou chegar. E desde os hebreus, desde a antiga história do judaísmo, há uma noção da caminhada
como sendo uma passagem para o além, como sendo uma trajetória para eu chegar na vida eterna. E aí, quando nós vemos aqui, né, nesse conjunto de lições, algumas delas vão tratar sobre esse início da caminhada, sobre as bases bíblicas que fundamentam a caminhada, também depois sobre esse processo intermediário e, por fim, a chegada, né, a chegada no nosso destino final. Talvez você pense, mas é um assunto muito básico, é uma coisa muito elementar, mas não é não. Na verdade, nós precisamos buscar trazer à memória aquilo que nos enche de esperança, porque se nós não vigiarmos, as atribulações do dia a dia, as lutas, ou às vezes até a normalidade, quem esteve aqui no congresso, o secreto, que bênção. Pastor, e como o senhor disse, a unção ainda está presente aqui. Aquela sexta e sábado aqui foram de um mover muito intenso, palavras abençoadoras, períodos de oração muito estratégicos, e quem veio foi muito abençoado. E essa unção permanece. Agora, falando sobre essa vida eterna, falando sobre essa trajetória, nós estamos... Ninguém pode chamar para si um acúmulo de carga horária, falar assim, não, eu já tenho o serviço prestado, eu já tenho 22 anos de contribuição, eu já estou perto de aposentar. Eu acho que eu nem preciso comparecer ao trabalho hoje. Certamente você já ouviu a história de um carpinteiro que estava próximo de aposentar e o patrão pediu que ele fizesse uma última casa, que colocasse todo o capricho nela, porque era uma casa especial. E o carpinteiro fez aquela casa, mas não usou de toda a sua maestria, porque ele já contava, ele já queria, por ele já tinha entregado as ferramentas, ele já tinha parado, ele estava doido para aposentar. E aí o que aconteceu? Se você já ouviu essa história, você lembra que ele foi fazendo, mas foi fazendo de qualquer jeito, foi fazendo, não pôs toda aquela dedicação de anos e anos. E ao final, quando entregou a obra para o patrão falou, não, essa casa é de presente para você. Essa casa, eu pedi que você fizesse, eu banquei os custos, o seu salário, todo o material, essa casa é sua. E é assim a nossa trajetória. Às vezes a gente pensa, não, mas eu já estou na igreja há tanto tempo, eu já tenho licença para pecar, né? Tenho 007, tenho licença para matar. A gente fala, não, mas eu já tenho tanto tempo de fé, que não é qualquer coisa que me abala, não. Eu posso entrar e sair em qualquer lugar, e aí a gente se engana. Porque a gente vê pessoas velhas de fé, por assim dizer, na Bíblia Sagrada, que tropeçaram, e tropeçaram feio. Basta lembrar aquele que foi considerado o homem mais sábio da terra, Salomão. Grande sabedoria, conquistou grande poderio. Uma pessoa que vinha gente de outros continentes para poder falar com ele, para poder desfrutar do conhecimento dele, tirar dúvidas com ele, passar temporadas nos palácios dele, desfrutando da companhia dele, de tanta sabedoria. E o que aconteceu? Caiu, e caiu feio. Caiu feio. Práticas repulsivas conforme a lei, conforme o que Deus dizia, não terás outros deuses diante de mim. Salomão caiu nessa, por conveniência, por alianças estratégicas, por esposas de culturas diferentes, julgos desiguais, e está lá Salomão numa enrascada muito grande. E assim vários outros. Então nós precisamos estar em alerta, porque a necessidade de vigilância ela é constante. Seja para quem tem 1 ano, quem tem 2 anos, quem se converteu semana passada, quem ainda vai batizar no próximo batismo, nós temos de estar alertas. Porque essa caminhada ela é contínua. E nós não teremos descanso enquanto a gente não receber o nosso certificado, carimbar o nosso passaporte entrando para o céu. Depois que a gente estiver lá, aí já não tem mais morte, dor, sofrimento, tristeza, nada. O nosso corpo glorificado, a gente vai estar numa versão 2.0, né? Vai estar assim, todo remodelado. Eu não quero estar barrigudo no céu, de jeito nenhum. Chega,
só aqui na terra, que luta para acabar com essa barriga, né? E nada de dor, não vou precisar de óculos, né? Quem tem alergia sabe que essa época é um sacrifício, pó, pólen, poeira, frio, espirro. Lá você não vai ter rinite. Sem falar nas dores, nas decepções, nas tristezas. Mas para entrar lá, nós precisamos de ficar firmes nessa caminhada. João capítulo 3, versículos 1 a 8, na nova versão transformadora NVT, vai ser projetado aqui, está escrito assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Amém. É muito conhecida essa passagem. Nicodemos, uma liderança, além de profundo conhecedor da palavra de Deus, das escrituras sagradas que existiam até aquele momento, ele era um doutor da lei, ele também era um príncipe, ele também fazia parte do grupo de governadores daquela região, então era alguém da elite. E alguns pregadores às vezes dizem que Jesus foi procurado por Nicodemos à noite, porque Nicodemos tinha vergonha, Nicodemos estava com vontade de falar com Jesus, mas não queria ser visto pelos seus companheiros. Eu prefiro acreditar naqueles estudiosos que concluíram que Nicodemos assim fez para procurar um momento de mais privacidade, procurar Jesus num momento que ele não tivesse interrupções, que ele não estivesse falando com o povão, que ele não estivesse ali realizando as curas, milagres, para que ele pudesse ter um tempo de qualidade para perguntar sobre essas coisas essenciais. E aí, aquele Deus, o Deus Todo-Poderoso, que se fez gente, está ali ensinando Nicodemos. Se a gente fosse olhar assim, falar, não, tá, Jesus no ministério terreno, e aí chamou Nicodemos, ele doutor da lei. Talvez se Jesus fosse como algumas lideranças que a gente vê por aí, de ministérios emergentes, que começam sem direção de Deus, às vezes começam debaixo de revolta, debaixo de divisão, falaria: rapaz, eu vou consagrar esse Nicodemos aqui a pastor ou até apóstolo aqui, ele vai ser apóstolo do meu ministério, ele já começa com um dízimo bom, o cara entende das coisas, e ele já vai ser um ajudante meu aqui, e nosso ministério já vai começar aqui no volume 12, já vai começar forte. Mas Jesus não precisava disso, nunca precisou. Não precisou de notoriedade, não precisou de recursos financeiros. E ele fala para ele: você tem que nascer de novo. E esse nascer de novo, o que vem a ser? É nascer do Espírito. Quer dizer, receber a Jesus, ser alcançado pela salvação, deixar o Espírito promover em nós a regeneração. E uma vez que fomos salvos, fomos regenerados, somos justificados, aí nós damos espaço para o Espírito Santo produzir o fruto dele na nossa vida. Então nós é esperado de nós isso aí na caminhada. E aí você para e pensa: quando é que começou a sua caminhada? Não precisa me responder, cada um tem uma trajetória, um dia. Antigamente a gente cantava na igreja, né? Foi numa segunda que Jesus tocou-me. Aí o povo converteu na segunda, ficava de pé. E aí foi numa terça que Jesus tocou-me. Aí a turma levantava, né? Aí aqueles que não tinham levantado antes, quando foi num domingo que Jesus tocou-me, eu sei que foi a mão do Senhor. Aí a turma toda levantava, e aí cantando e tal. É uma didática interessante assim para a pessoa lembrar do dia que se converteu, né?
Mas passou, esse tempo ficou para trás. Mas o dia que nós nos convertemos, a gente não esquece. Esse aí não pode ficar para trás. E cada um tem essa lembrança. E quanta luta você já passou, mas Deus continuou com você até hoje. O Senhor Jesus tem te sustentado até hoje, você está na casa dele para aprender. Você está na casa dele para buscar comunhão. Você está na casa dele para louvá-lo, para adorá-lo. E é importante que nós persigamos esse propósito nessa caminhada. Quando a gente fala dessa caminhada, então, nós temos duas questões. A questão da vida humana, e aí entra várias, há pelo menos 5 teorias humanas dos cientistas sobre a questão da geração, quando começa a vida, quando os filósofos dizem quando a alma entra no corpo, né? Ou se ela é gerada, ou se ela é inserida, ou se ela simplesmente dá o play ali e começa a funcionar. Há muitas e muitas propostas assim. E dentro desse aspecto até há uma discussão corrente sobre, por exemplo, a matança de embriões. Quando é que aquela vida passa a ser um ser humano? Em que momento? Para nós que entendemos que Deus é o Criador de todas as coisas, que o ser humano foi criado à sua imagem e semelhança, 1 segundo de criado o embrião, ali já está uma vida humana em desenvolvimento. Mas aí as pessoas começam a entrar nos detalhes. Porque não tem tanta estrutura nervosa, então até tantas semanas não tem dor. Até tantas semanas o coração não está batendo. Até tantas semanas ainda não é um ser humano. Eu tenho meus animaizinhos de estimação. Eu sei que a gente tem que honrar a criação do Senhor, mas a gente vive dias hoje que está tudo se subvertendo. Tem pessoas morrendo afundadas em drogas, afundadas em condutas destrutivas, crianças sendo assassinadas para satisfazer o ego ou para esconder a culpa de pessoas que andaram erradamente. Mas está cheio de pai de pet e mãe de pet, que são resgatadores de cães, resgatadores de gatos. Temos que cuidar? Temos, mas não podemos sobrepor o cuidado com os animais ao cuidado com o ser humano. Dá para cuidar dos dois ao mesmo tempo? Dá para cuidar sim, mas nós temos que lembrar que o posto do ser humano nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E foi confiado a nós dominar sobre a criação. Então, quando alguém coloca assim, eu sou pai de pet, eu sou mãe de pet. Fala assim, olha, aqui em casa é território do meu cachorro, então quem manda é ele. É meu gato que dá as ordens aqui. Se você não gostou, dá licença. Não vamos entrar nessa discussão, talvez até você vai ficar magoado comigo. Né? Não é esse o objetivo, como eu disse para você. Já tive cachorro, hoje não tenho, mas eu tenho alguns passarinhos. E alguém fala, nossa, cria passarinho em gaiola. Não é assim. Não tá, eles estão em gaiola para ser protegidos. Eu tenho um canário belga, não é animal, como é que se fala assim, local, aqui não é da fauna aqui, né? E tem o calopsita também, que é australiana, né? Então, mas não vamos entrar nessa discussão. Nós temos que lembrar que, acima de tudo, acima dos animais está a obra da criação de Deus, que nós, seres humanos, que fomos feitos à sua imagem e semelhança. Daí a necessidade de termos um enfoque diferente, porque por mais que eu goste do animalzinho, por mais que eu cuide dele, quando ele morrer, acabou. Talvez quando ele está vivo, ele tem ciúmes, ele fica alegre, ele tem pincher. Quem aqui cria pincher ou já criou? Ele falta conversar. Eu já tive alguns, e pelo latido eu sabia quando tinha, no quintal da casa, quando tinha algum animal conhecido, comum ali, por exemplo, um passarinho diferente, um lagarto, alguma coisa. Quando tinha um animal perigoso, peçonhento lá, eu sabia pelo latido dele, ou se ele estava solto, correndo em volta da casa e chegava um estranho no portão, eu sabia também pelo latido dele. Mas ele não é feito à imagem e semelhança de Deus. E nessa trajetória aí
sobre o início da vida humana, nós vemos que as diversas correntes filosóficas falam a respeito do ser humano ter sido criado, da alma ter sido implantada em tal momento, ou de passar a existir em tal momento, mas é interessante que todas as correntes filosóficas que negam a existência de Deus, mas elas também não elogiam o homem. E já a Bíblia fala que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E viu Deus que era bom. Falou, ó, vai parecer comigo. Ó, e ficou no capricho. Né? Então, mesmo tendo sido o homem pecador, Deus o ama, colocou uma alternativa de reconexão, de reconciliação, que é através do sangue de Jesus, através da morte expiatória de Jesus Cristo e da sua ressurreição. Mas há todo esse debate. Mas o nosso objetivo aqui é entender que a vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando nós convidamos Jesus para fazer parte dela. A nova vida com Cristo é o recomeço de uma nova história de felicidade, de plenitude no Espírito. Nos tornamos um filho de Deus. E esse tipo de jornada de vida é o que nosso Senhor se refere quando diz: o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, Jesus fala para Nicodemos ali, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então, quem é nascido aí você tem aqui, quem é nascido do Espírito, com letra maiúscula, é Espírito, com letra minúscula. Quer dizer, o Espírito de Deus, com letra maiúscula, o Espírito nosso, a nossa parte. Às vezes a gente é ensinado que somos corpo, alma e espírito. Está certo. Mas na relação de importância, na hierarquia de importância, nós somos espírito, alma e corpo. Por quê? O nosso corpo, ele é falível. O nosso corpo, ele é muito temporário, ele é extremamente exigente e com a data de validade curtíssima. Basta ver quem usa desodorante 72 horas e acredita que ele vale 72 horas. Com 12 horas a pessoa está passando vergonha e não sabe. E aí a gente tem que falar, ou reforça aí mais 72 horas, ou toma um banho, né? Fica 2 dias sem tomar banho para você ver que o tanto que a nossa validade do nosso corpo é curta. A nossa alma, a sede das emoções, e o espírito, que é a nossa parte eterna, que foi soprado por Deus em nós, e que, uma vez que aceitamos a Jesus Cristo, nós somos novamente ligados, nosso espírito novamente ligado a Deus. E na nossa caminhada nós temos então 3 companheiros: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando a gente fala de caminhada, quem já teve a oportunidade de ler aquele livro O Peregrino, é lançamento. É de 1800 e alguma coisa, ou 1700, eu não lembro. Mas O Peregrino fala sobre uma trajetória, através de uma alegoria, né, conta a história de um rapaz que começa uma caminhada. E ele vai passando por locais, por cidades, por regiões que representam situações da vida humana, que representam pecados. Eu não vou contar o livro todo para você, mas é muito interessante que você leia. Tem ele novo de várias editoras, porque já é domínio público. Tem ele também usado, se você quiser. Talvez você encontre até alguma versão digital dele na internet. Mas é interessante, porque é um livro feito na ótica evangélica, na ótica da salvação. E ali você vê, então, essa alegoria, essa ilustração da caminhada, da nossa caminhada, e dos percalços que a gente passa, e do objetivo final nosso, que é chegar até o céu, que é alcançar a salvação. Quando recebemos Jesus como Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai. Somos cuidados, instruídos e fortalecidos por Ele, temos um relacionamento de pai e filho. Além do Pai, temos o seu Filho como aquele que nos concede a vitória contra o pecado e contra toda sorte de males. E por nos amar, nos concedeu a sua vida e nos conduz em segurança para o seu reino celestial. E, finalmente, agora temos o terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo, como nosso auxiliador e consolador.
Por intermédio dele, Deus operou o milagre do novo nascimento, transformando a nossa natureza caída e nos tornando em seus legítimos filhos. E isso é nascer do Espírito, ou novo nascimento. Quando lá no Antigo Testamento se falava sobre o Emanuel, o Deus conosco, que seria enviado, então começou Jesus e antes dele subir ao céu, ele disse para os discípulos ficarem em Jerusalém, e ali eles seriam revestidos do poder. E ali começaria então uma fase nova desse Deus conosco. E o Espírito Santo então ali começou a ser oferecido para nós, para que continue, para que entre em nós e para que continue em nós, para que seja o nosso detector de problema, nosso detector de mentira, o nosso detector de situações que podem virar treta, por assim dizer. E quanto mais próximos nós estamos dele, através da oração, do jejum, da leitura da palavra, da comunhão, mais sensível fica esse detector. E é interessante que mesmo as pessoas que não têm ao Senhor no coração, elas veem que tem alguma coisa diferente. Elas sentem que há algo na vida daqueles que têm o Espírito Santo. Fala, tem uma coisa, alguém diz, tem uma aura em você, sua aura é muito bonita. Né? Tem uma coisa, alguma alegria, eu não sei dizer o que é. É a presença do Espírito Santo. É o que nos conduz, aquele ponteirinho que marca dentro de nós, quando a gente faz alguma coisa, fala, eu não devia ter falado assim. Eu errei a mão, eu pesei a mão aqui, eu falei demais, eu tenho que buscar, eu tenho que pedir perdão. E o Deus conosco, o Espírito Santo, ele vai nos ajudando a nos aproximar mais do Pai, a ter mais senso de pertencimento, de posse, daquilo que foi pago, daquilo que foi a nossa redenção através de Jesus Cristo. E assim, quando falamos sobre o novo nascimento, vem a pergunta de Nicodemos, né? Para que eu preciso nascer de novo, né? Nesse diálogo, entre Jesus e Nicodemos, o termo homem se destaca. Esse substantivo no masculino, do grego antropos, significa homem, tem uso genérico no texto e, por isso, está estendido a todos os seres humanos. Quer dizer, onde a Bíblia fala homem, exceto em situações muito específicas que você consegue deduzir ali que está se tratando do gênero masculino, onde a Bíblia fala sobre homem, está se referindo então ao ser humano, ao homem, à mulher. Assim o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo, um nascimento vindo diretamente do céu. Todo ser humano precisa de passar pelo processo de regeneração, experimentar a ação divina no interior, isso é, nascer de novo. Mas a religião não faz nascer de novo. Como nós dissemos aqui, religião é um negócio bom até certo ponto. Mas há muito engano causado por aqueles que dizem que toda religião é boa, que todo caminho leva a Deus, que Jesus foi um profeta, mas há outros seres iluminados também que querem ajudar você na caminhada. Não entra nessa. Não entra nessa, porque a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia é explícita em dizer que não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens pelo qual nós devamos ser salvos. É só Jesus. Mas e o que dizer daquela pessoa que eu considero o meu mediador ou a minha medianeira? Não. O único que é nascido de Deus, sem pecado, que viveu nesse mundo sem pecar, que morreu e ressuscitou, é Jesus. Então, o Deus Trino, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é o único a quem devemos recorrer, é o único que tem poder. Os outros todos são imitações baratas. Não adianta, porque na hora do vamos ver, é só com Jesus. É só Ele que pode resolver as coisas. Porque na hora que você transpuser esse mundo, seja na hora do arrebatamento, né, que aí você
se você não crer em Jesus, se você não é salvo, não vai nessa hora, ou se antes a morte chamar, aí chegou lá no portão, fala, não vai. Não, daqui você não passa, porque, ou esse caminho para o céu você não entra, porque você não recebeu a Jesus. Nicodemos era um príncipe dos judeus, e quando fala que ele era fariseu, né, há uma conotação aqui. Jesus não xingava os outros de fariseu. Às vezes as pessoas no evangeliquez tendem a chamar uns aos outros de fariseu quando querem evidenciar a pessoa muito apegada a costumes, ou às vezes usando de uma falsa aparência de piedade, mas não. A questão é que ser fariseu, até certo ponto, era bom. Eram pessoas que se esmeravam em conhecer a palavra. O problema é que quanto mais eles conheciam da lei, e aí a gente vê que se eu leio a Bíblia só com a minha natureza humana, se eu não deixo o autor se fazer presente e me mudar, e me quebrantar, e quebrantar envolve incômodo, envolve mudança de atitude, quebrantamento envolve reconhecer os meus erros. Se eu não deixo ele agir dentro de mim, eu vou aprender um monte de coisa, eu vou ler um monte de coisa, mas eu não vou ter aquela mudança verdadeira, que é o acesso à salvação, que é a regeneração, que é a transformação. Então, ele conhecia muito, mas Jesus, quando ele, por assim dizer, né, no termo comum, era embirrado com os fariseus, por quê? Havia uma preocupação muito grande com detalhes, né, em dar dízimo do endro e do cominho, dízimo de coisinhas pequenas. E aí Jesus usa até um termo muito grande, uma hipérbole, uma contradição e uma hipérbole ali para falar, vocês têm preocupação com aquele mosquitinho que fica voando em torno da boca, para não beber uma água com mosquito? Vocês coam um mosquito no pano, mas engolem um camelo. Vocês deixam passar coisas muito grandes, vocês se preocupam com minúcias e ignoram coisas grandiosas. Mas Nicodemos, fariseu, estudioso, sentia que a coisa estava incompleta, que daquele jeito a lei não seria suficiente para satisfazê-lo, satisfazer a necessidade da alma dele. E procurando Jesus, então, ele recebe essa orientação valiosa. Conhecendo bem o coração desse príncipe dos judeus, Jesus foi direto ao ponto. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Portanto, a nova vida que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo. O novo nascimento e seu processo. A expressão de novo, que significa do céu, mostra que a vida com Cristo, isso é, a vida eterna, é gerada por meio da palavra. Ela vem de cima. Não tem jeito de eu falar, não, eu vou pagar umas penitências, eu vou fazer alguns sacrifícios, ou eu vou me flagelar para me aproximar de Deus. Não tem jeito. Nós somos a teologia evangélica, pentecostal, arminiana, que é base daquilo que nós acreditamos aqui, propõe sobre a salvação condicional. Também não é o objetivo nós entrarmos aqui nas discussões do que é certo, do que é errado, mas nós temos um entendimento bem claro de que Deus nos concede o livre-arbítrio. Não somos robotizados a ponto de dizer que não, os que são salvos, faça o que fizer, eles vão ser salvos. E os que são para a perdição, façam o que fizer, eles estão perdidos. Não é isso. A vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. Agora, Ele, por amor também, respeita as nossas escolhas. E a única coisa que é requerido de nós na salvação, uma vez que escolhemos, nós não conseguimos ser salvos ou adquirir a classe executiva na salvação, falar, não, eu vou para o céu, mas eu vou morar lá no condomínio Jardins Celestiais. Não. A única coisa que nos diferencia é a nossa disposição em aceitar. É o nosso zelo com aquilo que está no nosso alcance. Então,
esse novo nascimento, ele tem um processo. Jesus diz que é necessário nascer da água e do Espírito. O Senhor cumpriu a lei, de modo que, ao falar da velha ordem, com a representação da água era assegurada, mas por intermédio da nova ordem, a nova aliança, o novo testamento, a obra do Espírito Santo, a água ia jorrar para a vida eterna. Com o Espírito, nosso Senhor faz o uso da ilustração do vento, do grego pneuma. Ninguém pode ver onde é que o vento nasce, para onde ele vai, mas também a vida com Jesus, com Cristo, começa na regeneração como obra do Espírito Santo, que transforma pessoas pela fé em Cristo. Certamente você já viu muitos testemunhos. O Espírito é referido na Bíblia, no grego, como pneuma, que é a base de pneu que é cheio de ar, né? Pneuma, quem tem pneumonia, está com uma inflamação onde guarda o vento, que é nos pulmões, né? Então, todas essas associações para lembrar a imagem do Espírito Santo como vento. E esse vento, ele sopra onde quer. Daí não temos como controlar onde é que ele vai. É ele que controla, e ele nos alcança. E ele alcança um monte de gente bonita, igual esse povo que está aqui, mas alcança também aquele povo enjoado, alcança aquele povo cri-cri, alcança assassinos, alcança traficantes, alcança mentirosos, alcança a pior raça de gente e transforma. E muda a natureza. E muda o jeito das pessoas e prepara essas pessoas para ir para o céu. E é algo muito valioso. E aí eu preciso de me examinar, falar assim, quando eu comecei a caminhada eu era de um jeito. Eu fui sendo transformado. Será que eu já mudei o suficiente ou ainda tem mais coisa para eu mudar? Será que das coisas da vida velha que eu deixei, tem alguma coisa que insiste em reaparecer? Eu não me lembro agora quem falou, eu não tenho certeza se foi o Martinho Lutero, que achou que afogaria o homem velho nas águas uma vez e estaria tudo resolvido. Mas quando nós falamos da vida velha no sentido da carne, desse apetite para o pecado, dessa tendência para o pecado, nós vivemos uma vida nova com Cristo. Nós precisamos que o poder de Jesus seja suficiente para nos guiar, mas está na nossa mão também escolher alimentar o nosso espírito com o Espírito Santo, através da oração, através das disciplinas espirituais, ou alimentar a nossa carne. E eles são antagônicos. Quando eu alimento a minha carne, o meu espírito enfraquece. Eu alimento o meu espírito, a minha carne enfraquece. Qual deles que vai ganhar? O que comer mais, o que se alimentar melhor. Como é que eu estou alimentando a minha vida? Qual o cardápio que eu estou favorecendo? E quando eu falo de carne, é algo que eu imagino que esteja claro para todos, mas sempre é bom nós relembrarmos. Não estou falando aqui de carne, picanha, costela, carne de sol, linguiça cuiabana, frango caipira, são coisas boas demais, né? Mas estamos falando da nossa natureza carnal, da nossa natureza pecadora, aquela tendência para o pecado. Tendência essa que é manifesta nas crianças. Alguém fala, a criança não tem pecado. E a minha Bíblia fala, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ah, mas até a criança que é inocente, sim, ela nasceu debaixo do pecado. E enquanto ela não tem consciência do seu pecado, ela não tem o mesmo nível de julgamento daqueles que têm consciência, mas ela manifesta o mal dentro dela. Você já viu criança com ciúme? Você já viu aquelas crianças de 2, 3 anos que vão para a creche e que tacam mordida nos outros? Será que aquilo é de bondade? Não é de bondade. Criança que puxa o cabelo, que sente ciúme,
É porque ela é má? Não. Às vezes ela é criada com todo amor, mas, vez por outra, deixa escapar um pouquinho dessa natureza humana. Essa natureza pecaminosa. Enquanto ela não tem consciência, somos nós pais, somos nós avós, que vamos orando, que vamos intercedendo, que vamos ministrando a bênção de Deus, que vamos repreendendo a presença do mal, que de longe rodeia e tenta colocar ciladas, tenta tirar o foco, tenta nos levar a errar, tenta roubar a nossa alegria. E aí nós chegamos ao ponto, falando sobre a caminhada, sobre o Novo Testamento. No tempo de Jesus, os fariseus, Nicodemos, era um deles, um estudioso da lei. Já existia um conjunto de livros escritos que eram estudados. A Bíblia Sagrada é a única fonte de autoridade. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, mas no tempo de Nicodemos, os evangelhos não estavam escritos, o Novo Testamento não estava escrito. Não estava pronto ainda, estava sendo vivido naquele momento. E o Novo Testamento registrou para nós, então, a mensagem da salvação. Quer dizer que eu devo desprezar a mensagem do Antigo Testamento? Não, porque o próprio Novo Testamento faz referência ao Antigo como sombras, como projeções daquilo que haveria de acontecer. Você tem em Jeremias, você tem em Isaías referências a respeito da vinda do Messias, a vinda do Salvador, detalhes sobre ele não ter parecer nem formosura, sobre o povo não dar importância para ele, não ter beleza nenhuma, sobre ele ser ferido pelas nossas transgressões, ser moído pelas nossas iniquidades. E lá Isaías já antecipava, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E foi por conta das feridas dele que eu e você fomos sarados. Então, irmão, irmã, a tristeza vem, às vezes a dificuldade vem, a perda de foco vem. Às vezes a gente não sente de vir na igreja. Essa semana eu via uma pregadora que fala com muita intrepidez, falando sobre não sentir, né? não sentir de vir para a igreja. Às vezes a gente está assim, hoje eu não estou sentindo de ir para a igreja. Mas às vezes essa mesma pessoa trabalha sob o regime da CLT ou sob um regime de um concurso e não amanhece falando, hoje eu não estou sentindo de trabalhar. Não fala. Não, hoje eu não estou sentindo, esse ano eu não estou sentindo de declarar meu imposto de renda. Vai. Eu não estou sentindo de votar. Mas aí depois tem que justificar. E depois não pode reclamar. Porque não exerceu o seu direito cívico. Eu não estou sentindo de levar a sério o que essa placa diz sobre proibido parar e estacionar. Vou deixar o carro ali. Vai. Alguém com vestes amarelas te dará um recado, mandará uma cartinha para sua casa. E não vai ser cartinha boa, não. Mas, se para todas as nossas obrigações, a gente faz sem precisar de sentir, aí eu falo, não, eu não estou sentindo de ir para a igreja, eu não estou sentindo de perdoar, eu não estou sentindo de falar, eu não estou sentindo... Não, sentimento é coisa do coração, e quando a gente dá espaço para esses sentimentos, geralmente eles são enganosos. O Novo Testamento, então, fala sobre essa nova aliança, o Novo Testamento ou nova aliança, e que forma, então, essa parte posterior da aliança, das Escrituras Sagradas. O tema central do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Há diversos personagens que constam nesse documento sagrado, mas todos ganham relevância apenas quando estão relacionados à sombra de nosso Senhor. Não existe ninguém em toda a Bíblia, mas especificamente no Novo Testamento, na Nova Aliança, que venha se destacar mais do que o Senhor Jesus. Todos aqueles que despontaram de alguma maneira, o fizeram para a glória do Senhor Jesus. E é interessante, quando a convicção
se instala dentro de alguém, a ponto de se dispor a morrer pelo Evangelho, que o próprio Jesus fala, olha, vocês vão ser odiados, vocês vão ser expulsos, parente vai te aborrecer, vai ter problema de todo jeito para me seguir, mas vai ter recompensa. E aí as pessoas agarram isso com tanta fé, com tanta devoção, e o Espírito Santo testemunha com tanta força, que quando há uma execução, há vários e vários testemunhos, desde os cristãos sendo executados no Império Romano, na Roma Antiga, até os testemunhos mais recentes nos países ditadores, nos países em que o cristianismo é abolido, perseguições, mortes, que as pessoas morrem cantando, confiadas nessa salvação. E não é ilusão. Não é ilusão, não. Porque é uma convicção de espírito para espírito. É daquela parte que nos liga com Deus, é essa Wi-Fi toda poderosa aí, que nos faz sentir que vale a pena ficar fiel, vale a pena permanecer até o fim. Então, os aborrecimentos dessa vida são coisas passageiras, mas vale a pena nós permanecermos nessa caminhada. Jesus é o tema do Novo Testamento, e ele é importantíssimo, o Novo Testamento, na nossa caminhada, porque ele tem 3 categorias. A palavra de Deus tem as categorias da lei, dos profetas, dos escritos, mas é o Novo Testamento que vai edificar em nós essa fé, porque ele reflete o desenvolvimento da revelação divina, de todo o ministério do Senhor Jesus e todo o plano arquitetado por Deus para a nossa salvação. E é no Novo Testamento que nós temos a consumação do plano de Deus em Jesus, para que nós fôssemos reconciliados com Jesus e começássemos uma nova fé. Então, nós precisamos de continuar lendo a Bíblia, porque é ela que vai edificar a nossa fé, é ela que vai ser a bússola para nos dirigir nos dias maus, é ela que vai nos edificar nos dias normais, nos dias de normalidade. Ontem, uma das pastoras que ministrou aqui no congresso, falava sobre normal, falando normal é o nome de um demônio. Por quê? Porque às vezes as pessoas falam, não, hoje é tudo normal. Tem um psicólogo que conceituou o termo normose, para dizer assim, a doença do normal, que é nós aceitarmos como normal coisas que nos fazem mal. E se nós entramos nessa doença da normalidade, ou, conforme a pastora disse ontem aqui, se nós aceitamos a influência do demônio da normalidade e nos conformamos com esse mundo, a gente deixa de experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a palavra de Paulo para os romanos, que é para nós também, é não nos conformar com esse mundo. Porque se eu não me conformo, eu vou conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Andar na verdade, permanecer na verdade, é observar a palavra de Deus. Então, através da leitura da Bíblia, através da oração, através do jejum. Mas jejum dá uma fome, dá. Mas precisa. Jesus começou o ministério dele jejuando. E ele fala, quando orardes, quando jejuardes. Ele não pôs assim em si, os gramáticos têm uma percepção melhor a respeito, mas ele fala, quando for jejuar, quando for orar. Então, jejum não caiu de moda, oração não caiu de moda, leitura da Bíblia não caiu de moda. Como é que está a minha leitura? Já estou atualizado naquele calendário? Se não tiver, fala, eu não consegui, acabou antes de eu pegar o meu. Acessa lá no site, tem uma versão dele que você pode baixar. Acessa ali e você vai conseguir. Leia a Bíblia, ora, jejua, vem para a igreja, não espera sentir vontade não, porque nossa caminhada está apenas começando. E a recompensa é coisa do outro mundo, amém? Deus te abençoe e vamos caminhando juntos.